Vamos ler então Salmo 119, a partir do verso 1. O caminho da obediência, é o título do sermão. Nos diz assim o texto: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Amém. Até aqui. Irmãos, me parece inegável que todos os homens buscam encontrar meios de achar alegria na vida, não é? Alguns vão para as realizações pessoais, nos grandes projetos, na constituição de uma família, na carreira acadêmica ou profissional, na multiplicação de bens materiais e assim por diante, né? Todos em busca de alegria. A Bíblia não é contrária a este impulso fundamental. É natural que seja assim. A fé cristã não nos chama para uma vida sem alegria. O que acontece é que a fé cristã vai redimensionar a maneira como nós devemos encontrar esta alegria na vida. Neste salmo há uma coisa que é bastante contraintuitivo para boa parte da nossa sociedade. Em vários momentos do salmo, e esse é o maior capítulo de toda a Bíblia, gigantesco salmo, e o salmista repete incessantemente de que ele encontra alegria exatamente na obediência à palavra de Deus. E como é que acontece isso, não é? Como pode alguém se dizer feliz, bem-aventurado, em outras traduções, por obedecer? Porque um Deus que exige obediência merece ser obedecido, não é? Como acontece a dinâmica dessa obediência? São essas coisas que eu quero ver com vocês e que vão ficar claras na medida que a palavra for sendo exposta aqui. Então, nos primeiros versos, ele diz da bem-aventurança da obediência, não é? Ele diz que há uma bem-aventurança no conhecimento e na obediência à lei do Senhor. Vejam, tal como acontece no Salmo 1, o autor aqui nos apresenta um tipo de felicidade, um tipo de alegria que só o povo de Deus de fato conhece. Então ele diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, como são felizes os que obedecem aos estatutos de todo o coração. Então ele se diz feliz por obedecer. Como assim? Bem, nós devemos nos lembrar, antes de tudo, que a pessoa que escreve isso aqui é um judeu, não é? E um dos eventos mais marcantes do povo hebreu no Antigo Testamento é exatamente o Êxodo, a grande libertação que Deus deu ao seu povo do Egito, ali no nascimento do povo de Israel, não é? E o autor deste salmo conhece essa história que é contada de geração em geração, nas famílias, nos cultos, ele escutava sobre isso. Ele conhecia os registros escritos sobre essas histórias, do grande poder de Deus. Então ele sabe que o Senhor, o seu Deus, por sua graça, agiu poderosamente libertando o povo do Egito, o povo a que ele pertence, depois de longos anos de escravidão. Então, após este ato de libertação, foi que Deus deu uma lei para que o povo tivesse orientação em todas as dimensões de sua vida e peregrinação aqui. Ou seja, a lei de Deus, ela sucede um ato de libertação. A lei vem após uma era de escravidão. Se é assim, não faz sentido pensar que este Deus que ama este povo, depois de os ter libertado do Egito, pudesse depois
dar códigos morais que oprimissem esse povo, não é? De modo injusto. A lei, portanto, se bem compreendida, faria com que o povo tivesse mais liberdade e mais alegria, e não os faria reféns de um código indesejável e opressor. A lei, portanto, não é vista aqui, como na visão moderna de tantas pessoas, como algo opressivo, não é? É por isso que na passagem onde os 10 mandamentos são dados a Moisés, ela inicia da seguinte maneira: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Notem que antes da afirmação negativa daquilo que o povo não deve fazer, existe uma afirmação positiva daquilo que Deus já fez, que é exatamente libertar o seu povo da escravidão, do êxodo. Então a experiência do salmista, quando se recorda da lei de Deus, é de profunda alegria. Por isso é que ele diz: como são felizes os que andam conforme a lei do Senhor e de coração sincero buscam. E, portanto, irmãos, a aplicação para nós aqui, a primeira aplicação a partir desses 2 primeiros versos, é que existe uma alegria genuína no conhecimento e na obediência à palavra do Senhor. Nós jamais devemos cair no erro de apresentar ao mundo, meus irmãos, uma espiritualidade e uma vida com Deus tão doída, tão difícil, a ponto das pessoas acreditarem que a verdadeira vida feliz é encontrada lá fora, fora do comprometimento com Deus e com sua igreja. Realmente há pessoas religiosas que vivem sua religião como uma espécie de fardo, como uma espécie de penitência e sacrifício constante, como se eles fizessem uma troca, né, um acordo com a divindade aqui nessa vida, de serem infelizes uma vida inteira para que no mundo vindouro eles obtenham a recompensa da alegria. Mas não é essa a espiritualidade cristã, não é essa o que o Evangelho nos ensina. Esta oposição entre ou nós servimos a Deus ou nós somos felizes é simplesmente falsa. De certa maneira, esta a mentira que o diabo conta e que as pessoas acreditam aí fora. Não são crentes porque acreditam que a vida cristã é uma vida de tristeza, de infelicidade. Que o mundo lá fora tenha esse estereótipo é compreensível. Eles não conhecem a Deus. Mas que esse estereótipo seja reforçado por pessoas cristãs é lamentável. Eu me lembro que quando me converti, as pessoas que me conduziram à fé, que eu me relacionava, eram pessoas extremamente alegres, animadas, engraçadas e, ao mesmo tempo, profundamente comprometidas com Deus. E isso me impactou e quebrou aquele preconceito errado sobre a vida cristã, não é? Então, a alegria é uma das melhores formas de apologética que nós podemos fazer hoje, sabe? No mundo tão triste. E por que alegria? A alegria de não carregar na consciência o constante peso e fardo do pecado. A alegria de ter o coração leve e não carregado pelos ídolos. De ser pessoas que experimentam e desfrutam de tudo sem se apegar a nada. Porque o verdadeiro tesouro do nosso coração não está nas coisas. A alegria de poder olhar para o próximo e amá-lo, mesmo com suas imperfeições, porque nós também somos pessoas imperfeitas e mesmo assim o Senhor nos amou. A alegria, por fim, de saber que a vida não termina aqui, né? O Senhor Jesus nos disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então isso é motivo de graça, isso é motivo de louvor aos nossos lábios. Em um mundo tão triste, a alegria deve ser uma marca do povo de Deus. Como diz o nosso pastor, nós somos o povo da esperança. Amém? Depois, nos versos 3 e 4, depois de dizer que a obediência aos preceitos, ou seja, aquilo que ele faz promove a alegria, agora ele desenvolve a ideia da dignidade destes mandamentos de Deus, né? O verso 3 nos diz: não praticam o mal
e andam nos caminhos do Senhor. Verso 4, tu mesmo ordenaste teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Então aquilo que o povo da aliança deixa de fazer por obediência a Deus, não apequena, não diminui a nossa vida. Por quê? Porque isso se identifica com o mal. Ele diz, não praticam o mal. E em segundo lugar, os mandamentos de Deus merecem confiança em função da sua origem. O argumento dele é basicamente o seguinte, a lei não foi dada por homens. É isso que ele diz no verso 4, tu mesmo ordenaste os teus preceitos. Tu aqui é o Senhor. Então, por trás das ordenanças há uma pessoa. Por trás da lei há o legislador. E não um código moral abstrato, percebem? Toda a questão passa a ser, então, se a pessoa que criou a lei merece crédito ou não. O conhecimento do caráter de quem estabeleceu a lei é decisivo para que se saiba se a lei merece ou não merece ser obedecida. Se a pessoa que tivesse instituído a lei fosse injusta, provavelmente a lei também seria injusta. Mas se a pessoa que estabeleceu a lei foi justa, então a lei vai ser também um reflexo de sua justiça. Então a obediência à lei vai muito além de uma mera compreensão cognitiva do que é exigido nos códigos, e sim passa por uma afeição e por uma confiança no caráter da pessoa que a estabeleceu. Percebem? Então, se houver convicção de que a pessoa que instituiu nos ama e quer o nosso bem, haverá maior disposição em dar ouvidos ao que ela diz. Então o salmista, ele enaltece a lei porque ele compreende a justiça dessa lei, como ele diz no verso 7, não é? E ele tem profunda afeição pela pessoa que estabeleceu a lei. Nós temos na história de Israel vários exemplos de homens maus que prejudicaram o povo por conta de leis injustas. Um deles, por exemplo, foi Roboão, filho de Salomão. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 12. Nós temos ali pessoas levando para o rei uma situação de que, naquele momento que eles viviam, os impostos e os trabalhos estavam muito pesados, opressivos para a sociedade, para o povo. Então o rei, ele consulta dois grupos diante dessa petição do povo. O primeiro grupo aconselha ele a diminuir os impostos e diz que com isso o povo iria servi-lo de bom grado. Ele consulta um segundo grupo, um grupo de jovens, que aconselha ele a intensificar os impostos ainda mais e explorar ainda mais as pessoas. Ele acolhe o segundo conselho, né? Aumenta os impostos e depois o reino é dividido, o reino de Israel. Então o que eu quero ilustrar com isso é que leis opressivas colocam em xeque o próprio caráter do legislador, né? E essa não é uma experiência distante de nós, mas é bom parar por aqui, né? E a aplicação para nós é o seguinte, meus irmãos, a palavra de Deus merece ser obedecida porque o Deus que a estabeleceu é santo. A autoridade da lei não provém do sacerdote, do profeta, do pastor, de quem quer que seja, de homem algum. A fonte da qual emana a autoridade da lei é um Deus santo. E ele merece ser honrado com a nossa vida e com a nossa obediência. Isso parece uma coisa do Antigo Testamento, né? Uma coisa pesada demais, mas o próprio Cristo disse no Evangelho de João, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Contra a ideia de um amor abstrato, um amor sem comprometimento. Então o próprio Cristo reforça isso, de que se nós o amamos, devemos obedecê-lo com todo o nosso coração. E com isso nós podemos extrair uma exortação, que a desobediência ela é uma forma de protesto, e é uma acusação de que a lei não é boa. A desobediência é uma ruptura humana arrogante que diz, eu é quem sei o que é melhor para a minha vida. É a velha história, né, a velha mentira da serpente no jardim.
Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão o próprio parâmetro do bem e do mal, e não uma lei externa. O resultado disso, porém, é a morte, é a ruína, porque não existe vida plena fora da comunhão com Deus. Isso explica, meus irmãos, por que esse fenômeno de pessoas que se dizem cristãs, querem ser cristãs, mas que não têm nenhum comprometimento ético com a lei de Deus. No fundo, essas pessoas estão dizendo que o caminho de Deus não é bom. Estão acusando a lei de Deus de ser imoral. Mas alguém já disse, se seguir a Cristo não te custa nada, não é a Cristo que está seguindo, e sim a ti mesmo. Não é? Se seguir a Cristo não custa nada na sua vida, você está seguindo seus próprios impulsos, e não a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então não existe fé cristã sem obediência ao Cristo. Não é verdade que Deus aceita tudo. Esse não é o Deus da Escritura. O nosso problema hoje, ele não é apenas o relativismo, no qual uma crença na verdade absoluta poderia nos salvar. O nosso problema hoje, mais profundo, é uma dissociação entre verdade e bondade. O que nos falta hoje não é só uma fundamentação racional de que é preciso ter parâmetros absolutos. O que falta é uma demonstração visível de que essa verdade absoluta, ela se destina ao bem do ser humano e não ao mal. Isso é interessante porque se nós pegarmos uma religião como o islamismo, por exemplo, ela é uma religião de completa submissão à divindade. Total. Pouco importa se a lei ao qual você se submete é justa, é injusta ou se ela promove o bem. O mais importante é seu dever de se submeter a essa divindade. Mas isso é o islamismo e não o cristianismo. Percebem? Na fé cristã, a obediência à vontade de Deus deve ser acompanhada por uma consciência de que a vontade de Deus é de fato boa, perfeita e agradável. Ou seja, a compreensão de que o caminho de Deus de fato promove uma vida humana mais plena. Em nossa atitude diante do mundo que nos cerca, a mera afirmação dos valores bíblicos jamais será capaz de persuadir as pessoas de que o caminho proposto por Deus é de fato bom. Se alguma persuasão for possível, ela só poderá surgir quando alguém visualizar em nossa própria vida a diferença que esses valores fazem no nosso dia a dia. Quando as pessoas perceberem que aquilo que nós falamos promove de fato uma vida mais plena, mais alegre diante do nosso Deus. Então noções como misericórdia, como justiça, como humildade, que são valores da fé cristã, só são capazes de impactar as pessoas se forem vistos, encarnados em nossa própria vida, todos os dias, nas nossas relações. Já disse Tiago que a fé sem obras é morta, não é isso? Então os valores da palavra de Deus precisam estar vivos em pessoas de carne e osso, para que o mundo os veja em ação, para que o mundo perceba o seu poder. Que Deus então nos ajude, meus queridos, a viver essas coisas da palavra dele, não por um mero senso de dever, mas por compreender que a sua vontade é boa para a nossa vida, que ela produz a vida feliz, a bem-aventurança, como diz o salmista aqui. Depois, nos versos 5 e 6, ocorre aqui o seguinte: dado a fragilidade do coração humano e o obscurecimento do nosso entendimento, ele ora para que ele tenha exatamente perseverança no caminho da fé. Então, mesmo que andar com Deus seja o destino que promove a alegria para o ser humano, ele constata que, por vezes, os nossos pés são inconstantes. Então ele ora, veja o que está no verso 5, quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então vem o resultado. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Olhar para esses dois versos nos lança para os seguintes pontos.
Primeiro, por um lado, ele quer ter firmeza, ele quer ter constância no caminho de Deus. Não é uma obediência ocasional. De vez em quando obedece, de vez em quando não obedece. Não. Em segundo lugar, o fruto dessa constância na caminhada de fé é não ter decepções ao comparar a Escritura com a sua própria vida. Então, enquanto nós estivermos vivos, a Bíblia, ela sempre vai ser um diagnóstico preciso do nosso estado. Ela vai sempre revelar a nossa proximidade ou distanciamento de Deus e da sua vontade. Então, quando ele diz que não quer ficar decepcionado ao considerar a palavra de Deus, significa que ele quer encurtar a distância entre as promessas e bênçãos divinas expressas na lei e aquilo que ele experimenta no seu dia a dia. Sabem? E há também um exemplo contrário disso no livro de Reis, no tempo tenebroso que o rei Josias começou a reinar. Josias foi um rei que foi um grande reformador no seu tempo ali em Israel, né? Durante o seu reinado, o sacerdote Eucias, mexendo nas coisas da reforma do templo, de repente encontra o livro da lei, né? Isso parece uma coisa assim anedótica, né? No meio da reforma do templo, está tudo acontecendo, né? As estruturas encontraram o quê? De repente, o livro da lei, que é simplesmente a coisa mais importante, senão não tem por que ter reforma de templo e tudo isso, né? Então encontraram o livro da lei. E Safã, um enviado do rei, leva o livro até o rei e lê para ele as passagens. Os estudiosos comentam que provavelmente ali foi uma porção de Deuteronômio que ele leu. Assim que o rei Josias ouve as palavras do livro, seu coração fica profundamente comovido. Ele rasga suas vestes, chora, se humilha diante de Deus por constatar a pecaminosidade do povo. Não é? E ele exclama mais à frente: vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que está nele escrito a nosso respeito. Então Josias interpreta a decadência a qual Jerusalém e Judá viviam nos seus dias como um castigo enviado pela ira divina. Aos ouvidos do rei, a lei soa como uma voz profética, denunciando os delitos do povo. Isso é, os delitos acumulados de gerações que ainda pesam sobre a geração presente. Então, qual é o ponto para nós, voltando ao Salmo aqui? Josias é alguém que ficou decepcionado, ficou frustrado consigo e com o povo pelos caminhos tenebrosos que eles tinham tomado nos seus dias. Então ele fica decepcionado com o distanciamento de Deus. Por isso ele chora, rasga as vestes e se arrepende. Então a firmeza na obediência, meus irmãos, evita de nós experimentarmos situações como essa, né? E é por isso que o salmista ora pedindo que os meus pés estejam firmes, que os meus caminhos estejam firmes. Ele não quer só estar no caminho certo, mas ele quer estar firme neste caminho. E a aplicação que eu faço para nós a partir disso é que o pecado, além de todos os seus predicados negativos, é uma forma de atraso em nossa vida. Exatamente isso, o pecado é um atraso. Hebreus, no capítulo 12, nos diz que nós devemos correr com perseverança a corrida da fé, desembaraçando de todo o pecado que nos envolve. Então o que ele está dizendo é que nós temos uma jornada a percorrer, temos um caminho a seguir. E o pecado é como se fosse um embaraço nesse caminho, que atrapalha, que quer derrubar, que quer atrasar a nossa jornada. Quanto tempo, meus irmãos, o filho pródigo não desperdiçou na lama até voltar à casa do pai? Quanta energia é desperdiçada em batalhas que não são as nossas? Quanto tempo é jogado no lixo quando nossos pés são inconstantes?
quanto tempo seria poupado, quantos recursos economizados, quanto sofrimento seria evitado, se tão somente houvesse firmeza no nosso caminho com Deus. Então que o Senhor nos ajude, não só a obedecê-lo, mas obedecer com perseverança, com firmeza, sem desvios. Amém? E ele no verso 7 diz então o resultado da observância à palavra, que é exatamente louvor de coração sincero. Isso é importante destacar porque um dos riscos de uma mensagem como essa, sobre obediência, sobre ética cristã, é que a igreja caia numa espécie de moralismo, de arrogância, de autocobrança, de obediência com base no esforço carnal, como os Gálatas fizeram, por exemplo. O salmista não alimenta aqui qualquer sentimento de superioridade com base no seu procedimento. Antes, ele quer simplesmente dizer que quando ele aprendesse a lei do Senhor, o resultado disso seria louvor com coração sincero. O seu desejo mais profundo não é ser notado por outros, mas é glorificar a Deus. É louvar a Deus pela sua bondade sobre a sua vida. Porque é pela bondade de Deus que nós conseguimos obedecê-lo, pela capacitação do Espírito Santo. Por fim, no verso 8, ele retoma mais uma vez esse tema da fraqueza, que o leva a pedir a Deus que não o desampare nos momentos de dificuldade, não é? O verso 8 nos diz: obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Então ele está dizendo que ele quer ser íntimo de Deus, e ele ora para que no tempo de maior dificuldade, quando parece que nós temos a sensação de estar sendo abandonados por Deus, que Deus o impeça de vacilar. É como Cristo nos ensinou no Pai Nosso, não é? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Calvino fez uma paráfrase desse verso 8 que é bastante elucidativa. Ele diz, como se o salmista estivesse orando assim, né? Ó Deus, tu vês o estado do meu espírito, e sendo eu apenas um homem, não ocultes de mim, por tempo demasiadamente longo, os sinais de teu favor, nem demores a ajudar-me, por mais tempo que sou capaz de suportar, para que, imaginando estar esquecido de ti, não me afaste do rumo certo da piedade. Então ele fecha esse salmo, essa primeira parte aqui, pedindo a Deus que não o abandone no dia mau. Que mesmo quando ele estiver na beirada de vacilar com o Senhor, que Deus o ajude a ser fiel e leal aos seus mandamentos. E a conclusão, meus irmãos, é que o caminho da obediência não é para pessoas boas, nem é para pessoas perfeitas. O caminho da obediência é para pecadores salvos pela graça de Deus. É Ele que, pelo poder do seu Espírito, nos capacita a obedecer sua palavra. E é somente Ele, portanto, que merece a honra e a glória. Porque mesmo quando nós não tínhamos nenhum desejo de agradar a Deus, graciosamente pelo Evangelho Ele nos chamou e nos atraiu para si, pela sua cruz. Foi a sua voz que rompeu a nossa surdez, a nossa rebeldia, o nosso afastamento de Deus. Foi a sua graça que nos deu esta vida plena, que é possível de ser vivida. Foi a sua morte que nos abriu um novo e vivo caminho para Deus. Por isso nós o amamos, é verdade, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Pai de amor e graça, nós louvamos o Teu nome pela Tua santa e poderosa palavra. Ela nos instrui, Senhor, no caminho que é de fato desejável ao ser humano e nos convida a uma vida de proximidade contigo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, como disse o salmista aqui, a manter os nossos pés firmes no Teu caminho. Queremos Te obedecer, Senhor, com coração sincero e não por um mero senso de dever, mas por compreender que o Senhor tem o melhor para nós.
Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ficar de fora e evitar os caminhos maus. Que o Senhor fortaleça os nossos pés no caminho que o Senhor nos propõe, que é de obediência a Ti, em santidade e em louvor ao Teu nome. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,